Hoje nós teremos uma aula muito produtiva. Eu vou falar um pouco para vocês sobre figuras de linguagem. Vou falar também para vocês algumas dicas sobre como fazer uma prova, principalmente de língua portuguesa. Não perca a sua oportunidade. Fique aí e vamos combinar algo. No final desta aula, se você gostar, você já vai deixar o seu like e vai compartilhar com os seus amigos. Top, top! Todas as quintas-feiras, a partir das 19h30, lives bombásticas aqui em nosso canal. Vamos ver que questão é esta, hein? Que o professor vai mostrar para todos nós aqui. Bom, aqui nós temos, leia o texto, um texto de uma questão de concurso público, e é óbvio que eu não vou ler este texto, e aí vem aquela pergunta, né? Como acertar uma questão lendo apenas uma frase? Tá, mas como assim, professor? Qual frase? Eu vou escolher uma frase qualquer, uma frase inicial, uma frase lá do meio, uma frase final para ler e acertar a questão? Não, é porque aqui eu já falei com vocês muitas vezes, né? Olha só, na última frase do texto, o autor faz uso de uma ideia que confere à conclusão um sentido figurado que deve ser entendido como uma hipérbole, uma metáfora, uma antítese ou uma prosopopeia. E aí vem um detalhe muito importante. Se a própria banca está me direcionando à última frase do texto, então para que eu vou ler todo o texto? Eu já vou lá na última frase do texto, leio e faço a minha análise. Eu tenho falado isso muito para os meus alunos, que principalmente as bancas que gostam mais de gramática, né? Quando elas vão cobrar uma função sintática, uma análise morfológica dentro de um contexto, elas pegam o fragmento do texto, elas grifam aquela palavrinha, colocam aquela palavrinha em uma pergunta, e aí em uma questão de concurso, né? E ela te pergunta se aquilo é um pronome, se é um advérbio, se é uma conjunção, se é uma preposição. Se for função sintática, ela te pergunta se aquilo ali é um sujeito, se aquilo é um objeto direto, objeto indireto. Então, eu não preciso ficar lendo textos intermináveis, né? Textos com muitas linhas aí, para acertar uma questão de concurso público. E o que eu fiz? Eu fui lá na última linha e grifei, eu mesmo grifei, tá? E assim as cartas são lançadas. Então, quer dizer, se a banca vai me perguntar sobre a última frase do texto, eu peguei a última frase e assim as cartas são lançadas. E agora eu estou te perguntando, ou melhor, a banca está nos perguntando, né? Se assim as cartas foram lançadas, se há uma hipérbole, uma metáfora, uma antítese ou uma prosopopeia. E talvez você já pergunte, mas tem que saber, não é? Claro, mas, filhão, vem cá, vem comigo, não me irrite não, tá bom? Na verdade é o seguinte, para você fazer uma prova de concurso público, é uma soma de conhecimento com técnica. Tudo bem, as cartas foram lançadas, eu tenho que entender isso dentro das próprias figuras de linguagem. Por outro lado, independentemente de eu entender ou não, vem a pergunta, para que eu iria ler um texto na íntegra, né, sendo que ela me direcionou para a última frase? É um pouco de técnica, eu tenho que ter essa técnica. Se a última frase, eu vou na última frase. Se a banca me pergunta alguma coisa a respeito do título, eu analiso o título. Se a banca me pergunta alguma coisa a respeito do segundo parágrafo, é o segundo parágrafo que eu vou ler e por aí vai, tá bom? Bom, então aqui nós temos assim, as cartas são lançadas, né? O que é isso? Agora, partindo pelo próprio conhecimento, né? Nós temos a expressão hipérbole. O que seria uma hipérbole? Hipérbole é uma expressão de exagero, né? E se eu falasse as cartas são lançadas, não existe nenhum tipo de exagero nisso, logo não será a letra A de amor. A letra C de casa. Aí é B, calma lá, meu filho. Não me irrita lá, meu filho. Deixa eu dar a minha aula, eu posso dar a minha aula. A letra C de casa, nós temos a expressão antítese. O que seria antítese? Antítese é uma expressão contrária. Então, nós precisamos conhecer estas figuras
porque isso tem caído em provas de concursos públicos. E se eu falo que as cartas são lançadas, não há nenhuma oposição, nenhuma ideia contrária nisso aqui, beleza? O que seria a prosopopeia, a letra D de dado, né? Eu falo muito para os meus alunos sobre a questão da prosopopeia. A prosopopeia é o mesmo que personificação. Você vai atribuir características de seres animados a seres inanimados, né? Então, também nós não vamos perceber nenhuma expressão desse tipo em As Cartas São Lançadas. Não existe uma característica de pegar algo que tem vida e entregar a algo ou alguém que não tem vida. E aí agora sobrou apenas a questão, a letra B de bola, que vai ser uma metáfora. E aí eu gostaria de chamar a sua atenção para um detalhe. É muito importante você ressaltar isso aqui, olha. Hipérbole é um tipo de linha de pensamento. A antítese também é um tipo de linha de pensamento, ou seja, hipérbole, exagero, né? Antítese, uma linha de pensamento. A oposição, a prosopopeia, um tipo de pensamento. Características de seres animados a seres inanimados, ou seja, seres que não têm vida vão expressar e receber as mesmas características de seres que têm vida, ou seja, é uma informação apenas. E a metáfora? Metáfora é quase tudo que for simbólico, né? Então, muitas vezes, quando as bancas falam tá correta, você vai analisar que tipo de metáfora não é porque é aquela metáfora que vai mostrar algo que se pareça com comparação, não. Qualquer coisa que estiver dentro de um texto figurado, isso está relacionado a uma metáfora. Então, as cartas são lançadas, né? Na verdade, você não lança carta. As cartas você entrega as cartas, né? Você distribui as cartas. Então, quando fala são lançadas, independentemente da situação, aí nós estamos diante de uma metáfora. E mesmo porque, embora eu não tenha lido o texto, ali a última frase, essas cartas talvez não sejam cartas literalmente de baralho, né? Deve ser as cartas uma situação que deve estar em evidência lá, que o próprio autor quis dizer. Então não tem conversa, a correta é vá para a letra B de bola. Top, top. Gostou da aula? Agora dê o like. Aproveite e já se inscreva em nosso canal do YouTube. Todas as quintas-feiras, a partir das 19h30, lives bombásticas aqui em nosso canal. Quer conhecer mais sobre o meu curso de língua portuguesa e meu curso de interpretação de texto? Agora, nós temos aí o primeiro link da descrição para você conhecer, beleza? Grande abraço, filhão. Até a próxima. Tchau, tchau.